Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero comentar com vocês aqui um vídeo, né, que viralizou há uns dias, que é desta menina, da Camila, né, que trouxe ali a sua vida, né, ou seja, ela expôs ali a sua vida, ela contou sua história, né, e aí ela denomina assim, né, tenho 30 anos, sou um fracasso, não tenho amigos, não tenho emprego, não tenho direção, não tenho nada, né. E aí é interessante que este vídeo viralizou, né? Eu não sei se a Camila é conhecida ou não. Ela, no final, ela até fala que faz lives, não sei se ela ainda faz. De qualquer forma, não é neste canal, né? Então, é um canal que tem só esse vídeo, mais outro. Mas esse é o primeiro vídeo que ela postou. Então é interessante, né? Tem quase 300 mil visualizações. Logo, a primeira coisa fundamental que a gente já nota como um fenômeno interessante é, primeiro, será que a Camila é famosa, né? E por isso ela conseguiu essa visualização? Ou será que ela disse algo que ressoa de forma muito forte no coração desta geração de agora, né? Ou seja, a maioria das pessoas se sentem um fracasso, sem amigos, sem direção, sem emprego e tudo mais, né? Então, de certa forma, é um fenômeno interessante e fundamental para que nós analisemos, né? Então, neste vídeo, eu quero, como sempre, passar aqui algumas partes do... É um vídeo extenso, né? Então, vou passar aqui com vocês algumas partes das falas dela, né? E fazer alguns comentários que eu vejo que são fundamentais. Então, se você, de uma certa forma, se sente deste modo, né? Eu tenho certeza que, em alguma medida, vai ser muito importante para você ouvir o que você vai ver aqui, né? Para que, de uma certa forma, haja um ajuste, sei lá, biográfico, linguístico e psicológico, né, na sua forma de lidar com estas questões, tá bom? Então, primeiro eu vou passar a primeira fala dela, né? Eu separei algumas falas dela aqui para comentar com vocês, mas antes já convido vocês a, claro, se inscreverem no canal, curtirem este vídeo e ativarem as notificações para o YouTube sempre avisar você quando tiver conteúdo novo por aqui, né? Já tem vários aí, então já faça isso para você garantir o seu acesso a todos, não é? E também, claro, para que o nosso projeto cresça cada vez mais, possamos chegar a cada vez mais pessoas, beleza? E sempre postando conteúdos novos aqui. Bom, então vamos lá. Deixa eu tocar aqui primeiro para vocês a visão dela sobre o seu início de vida, né? E sobre, de certa forma, o que eu já vejo como a grande confusão geracional, né? Mas vamos ouvi-la primeiro e depois vamos comentar. A gente foi muito vendido a ideia de que... Eu não sei se vendido, mas é que realmente na época era assim. Mas a gente viveu, a nossa geração viveu uma coisa que era assim. Era muito reto o caminho. A gente estudava na escola, e daí quando você se formasse no ensino médio, você iria escolher um curso, e daí você iria fazer vestibular, passaria, iria para a faculdade, depois que você saísse da faculdade, você iria trabalhar naquilo para sempre, e você ia ser feliz. E possivelmente casar e ter filhos, e é isso, acabou. Hoje em dia, eu não penso assim, mas na época que eu estava começando a construir os meus sonhos e o que eu entendia por meus sonhos, foram baseados nessa ideia. Na escola, quando eu estava no ensino fundamental, eu acho que foi ali que começou muito da depressão que eu vivo, desde então. Eu passei por um episódio de bullying bem forte, troquei de escola. Aí no ensino médio também as coisas não foram fáceis. E eu me lembro que no ensino médio já começou muito esse sentimento de comparação com as outras pessoas, porque eu me lembro que os meus colegas, a maioria deles já sabiam o que eles queriam fazer. Queriam ser advogado, queriam ser médicos, queriam ser, sei lá, coisas assim. E eu não sabia o que eu queria. Bom, ó, eu queria até passar mais, mas aqui já entra um ponto fundamental que eu queria que vocês se atentassem, né? Que é o seguinte, vamos lá. Primeiro, né? Ela diz a ideia do caminho reto e fala de uma certa forma que aquilo foi vendido para nós, né? E a minha idade é muito próxima da dela, então vou colocar como nós, né? E aí, vejo, ela traz essa ideia, ela de uma certa forma fala, não sei se é isso mesmo, né? Mas de uma certa forma ela se convence de que havia um caminho reto. Então antes, e assim, claro que isso tem a sua verdade, no sentido de que, poxa, antes parecia que as coisas eram mais fáceis no seguinte sentido, né? Que eu acho que esse é o ponto, né? Não é reto, e sim fácil. Que assim, parece que a coisa já estava mais estabelecida, né? Então haviam caminhos ali que, é esse caminho que você vai ter que seguir mesmo, né? Então você vai lá, por exemplo, tem um leque de profissões, você vai lá, escolhe, e pronto, você escolheu aquela profissão, você vai viver uma vida meio que linear, né? Que é um pouco do que ela traz essa ideia, né? Então eu vou lá, faço, sei lá, saio da escola, faço a faculdade, me formo, consigo um emprego, me caso e por aí vai, né? Vejam, agora aqui é importante a gente ressaltar que nada, absolutamente nada na vida é deste modo. E a confusão fundamental está nisso, né? Primeiro, porque vejam, mais uma vez, é claro que isso se assemelha com a verdade, no sentido de que antes as coisas eram diferentes. Por exemplo, hoje as pessoas, elas infelizmente, né, não mais casam, né? Elas vão lá e vão ficando. Aí o que acontece? Daqui a pouco, ela até fala mais pra frente de um sonho que ela tem e que infelizmente ela não conseguiu ter. E isso sim está atrelado, claro, à grande confusão de hoje. Porque antes você veja, por exemplo, eu posso elencar, vamos dizer assim, as pessoas mais velhas que eu conheço, todas elas conheceram muito novas e casaram.
né? E a maioria delas estão juntas até hoje. Então, claro que aqui, aí sim, há uma grande diferença de paradigma. E aqui, aí a gente entraria em outra questão, né? Mas que é muito desta ideia de liberdade vendida hoje, que você pode sempre escolher e tudo mais, né? Agora, é claro que isso também se atrela à vida profissional, que é um pouco do que ela está trazendo, em sua grande maioria, mas que, veja, se atrela agora sim de uma forma ainda mais deturpada, porque é o seguinte, não há, e nunca houve, né, esta facilidade toda. Veja, você acha que os pais, você acha que as pessoas mais velhas nunca sofreram crises vocacionais? Você acha que elas nunca acharam, poxa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que elas nunca pensaram, caramba, eu vou ficar anos e anos e anos neste emprego, nesta empresa, fazendo sempre a mesma coisa, né? Mas que de alguma forma ou de outra, e a gente, claro, poderia entrar nisso, mas eu quero tentar trazer aqui mais a ideia da nossa geração mesmo, né? Mas veja, o ponto é, não havia esta ideia fantasiosa, né? De que assim, aquilo ali era o sinônimo de felicidade. Né? Você vai ver que, por exemplo, muitas pessoas, se você perguntar para elas por que vocês faziam isso, né? Sei lá, você pergunta para um pai, uma mamãe, para um vô, para uma avó, né? E tudo mais, por que eles viveram aquela vida lá? E aí você vai ver que eles vão falar assim, geralmente, ó, assim, porque eu tinha que fazer isso, porque era isso que eu tinha que fazer. Então perceba que, na verdade, não havia esta ideia tão pulverizada de que eu sou livre, eu posso fazer uma série de coisas, eu tenho 1 trilhão de projetos possíveis para se fazer, e você vai ver, conforme a gente for avançando aqui no conteúdo dela, né? Você vai ver que é isso o grande fantasma da vida dela. E de muitos, né? Que é olhar para a vida de hoje quase como se fosse assim, ó. Existem modelos, eu escolho o modelo e pronto, a coisa vai ser fácil e vai acontecer. Né? Mais pra frente ela também vai falar disso, mas assim, vejam, por exemplo, hoje a molecada, ela vê lá o seu streamer, né? Então ela pega lá o cara que pô, fala de jogo, fala de notícias, fala de não sei o que lá, toca violão, sei lá, e aí ele monta o canal, tem sucesso, o cara gosta porque ele tá aprendendo com ele, aí ele fala, pô, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer isso. E aí sim, né? Esses eram projetos que não existiam antes porque a gente não tinha essas tecnologias, né? Mas vejam, o que acontece é o seguinte, o moleque, a menina, vai lá e se fantasia, vai ser fácil. Eu vou lá e faço, e, por exemplo, em pouquíssimos anos, né? Em pouquíssimos meses, eu tô extremamente famoso. Porque acontece com algumas pessoas assim. Isso é muito louco, né? Por exemplo, olha só, o primeiro vídeo dela, cara, eu trabalho há anos com isso. Pra um vídeo meu chegar, eu já tenho, no outro canal eu tenho vídeos com muito mais do que isso até. Mas vocês não têm ideia da quantidade de tempo que demorou pra isso acontecer. Eu não sei se é o caso dela, mais uma vez, não sei se é o primeiro vídeo dela, né? Mesmo assim, ou se ela foi lá e tirou os outros do ar, eu não sei. De qualquer forma, perceba que assim, opa, ela conseguiu algo. Aí imagine que agora eu comece a fantasiar nisso. Não, então é fácil, eu gravo um vídeo, falo da minha vida e pronto. Aí daqui a pouco eu gravo um vídeo, ninguém se interessa, aí eu pego e falo, meu Deus, eu não tenho importância, ninguém tá nem aí pra mim, pá, né? Vocês percebem então que na verdade o aspecto maior está nesta fantasia. Que vejam, aí, mais uma vez, já falei, né? A minha idade é muito próxima da dela, então a gente viveu experiências muito próximas, que eram quais? Bom, a gente viveu esta transição para uma vida de muito mais conforto. Por exemplo, hoje a molecada, eu acho que é inconcebível eles assistirem um filme, na televisão, não podendo pausar, tendo que esperar chegar o intervalo para ir ao banheiro, né? Vejam, na época que eu tinha idade de muita dessa molecada e tal, cara, eu tinha, pra eu ouvir uma música que eu gostava, eu tinha que comprar um CD, né? Pra eu assistir um filme que eu queria, eu precisava que, de alguma forma ou de outra, ele passasse na TV. Porque eu não sabia nem onde encontrar, né? Assim, depois vieram os DVDs, mas veja, foi depois. Cheguei a ter videocassete em casa, né? O Rei Leão, por exemplo, eu assisti em fita videocassete. Né? Então vejam, o ponto fundamental é este, não é a ideia do modelo linear, mas é a ausência de esforço que é arrancada. E para a maioria dos jovens hoje, o projeto de vida, qualquer que seja escolhido, tem-se a ideia de que a mesma facilidade que as pessoas têm de uma certa forma na sua vivência normal, que é mais uma vez, eu vou lá, quero comer uma coisa, peço, eu de certa forma não tenho mais este esforço, que antes a molecada tinha muito mais, a molecada saía, jogava bola, fazia um monte de coisa, se machucava, voltava. E aquilo, vejam, era mais claro, né? A molecada tinha que estudar mais, não tinha tanta coisa que mexia com o imaginário da molecada. Então o que acontece é o seguinte, havia-se uma noção mais fácil, né? Ou mais fundamentada de que, opa, a vida não é tão fácil assim mesmo, né? O meu pai, você veja, as pessoas tinham mais respeito pelas pessoas mais velhas, conversavam mais. Hoje a gente já tem a certa, não é assim mais que o mundo funciona, porque sei lá, porque meu pai não sabe mexer no TikTok, né? Então, este é o primeiro aspecto. Aí depois ela vai, e você vê que é isso um pouco,
Ou muito, né? Porque ela traz depois a ideia do bullying, né? Eu vou falar também disso, mas vamos lá. Antes, eu quero, para completar o nosso raciocínio, ela fala a maioria, que assim, um aspecto da depressão dela começou quando ela era mais nova, quando ela viu que a maioria dos seus colegas sabiam o que fazer e ela não. E aí, vejam, o ponto fundamental é o seguinte, cara, quem diz que isso é verdade? Não se sabe. Então vocês notam que hoje, grande parte do aspecto depressivo das pessoas, ansioso das pessoas, é projetarem nos outros a ausência das dificuldades que elas enfrentam. Então, por exemplo, você vê, mais uma vez, você olha para os seus pais, ah, não, antes era muito mais fácil, porque havia... Mas quem disse que era mais fácil? Por que exatamente era mais fácil? Né? Você não sabe. Por exemplo, será que você... Porque assim, se você quiser, você pode fazer isso. Você só tem que ignorar as 30 milhões de distrações que existem, que é poder virar youtuber, poder tocar bateria, poder fazer um trilhão de coisas que a gente pode fazer, né? Mas vejam, o fundo não é esse, o fundo é, as pessoas o tempo inteiro elas estão descontentes com o que elas estão fazendo porque elas sempre acham que há algo melhor a se fazer. É ali que tá a grande treta. E aí quando ela diz assim, a maioria dos meus amigos já sabia o que fazer, olha, eu falo assim, por exemplo, eu tive essa dificuldade porque eu quis empreender desde muito cedo, e de uma certa forma, vejam, o meu estilo de vida, ele sempre foi diferente dos meus amigos. Sempre foi diferente. Por exemplo, eu sou o único que faço o que eu tô fazendo aqui agora. Eu sou o único que frequentemente estou mudando de alguma coisa. Assim, eu tô lá fazendo uma coisa diferente. Por exemplo, tô fazendo faculdade, tô isso. Quando eu vou conversar com a maioria dos meus amigos, tá tudo meio que da mesma coisa. Do mesmo jeito, né? Agora, vejam, eu poderia também, claro, enfrentar uma certa... Ai, meu Deus, caramba, que saco. Por que eu fui viver essa vida? E claro que isso acontece também, né? Por que eu não fui lá e fiz uma coisa meio normal, né? De uma certa forma, claro que isso acomete a todo mundo, né? Da mesma forma que talvez eles olhem para eu fazendo alguma coisa. Vejam, no começo, quando eu comecei o meu primeiro canal, né? Foi muito zoado. Depois que eu comecei a ter uma certa relevância, começava a postar, as pessoas assistiam, aí chegava um amigo meu que pedia pra eu divulgar o trabalho dele. Olha que doideira, né? Então você vê, as coisas elas são assim mesmo. Agora imagina se eu exagero aquilo, né? Se eu transformo aquilo de fato na minha grande questão. Olha, aí lascou. É claro que eu vou ficar depressivo. Então vejam que, no fundo, o aspecto central de toda esta conversa é este aspecto fantasioso. De olhar que, assim, todo e qualquer esforço que eu tenho que executar é realmente uma opressão da realidade versus, vejam, todo mundo que tá vivendo uma vida normal. Tá todo mundo bem. E não tá. A maioria, vejam, infelizmente, muitas pessoas hoje sofrem de crises. Você acha que esse boom de coach, de carreira e tudo mais, tá vinculado ao quê? Há um monte de gente que quer fazer uma transferência. Você vê, uma transição, perdão, transferência. Enfim, né? Mas uma transição de carreira. Você vai ver, por exemplo, hoje uma série de pessoas mais velhas que estão no YouTube. Né? Então note que não é um caminho tão fácil assim, mas é mais isso. E aí eu acho que entra muito na ideia da depressão, que claro, dela, que teria que ter sido melhor investigada, se vejam. Está muito atrelada a algo orgânico, né? Enfim, ou a um modo de vida dela, por exemplo, ficar muito tempo no quarto, ficar muito tempo vendo coisas assim, desconectadas da realidade. Veja que assim, isso enlouquece qualquer um, né? Você vê que, por exemplo, essa molecada que fica muito presa no celular, esse contato com amigos, né, que era uma coisa que isso sim não acontecia tanto antes e agora é a regra praticamente, você nota que elas são estranhas, assim. Elas não conseguem olhar direito no seu olho, elas não conversam com você. Eu conheço vários, assim, que tem medo de dar a mão pra você. Olha que loucura, né? E moleque de 14, 15 anos, eu não tô falando de criança de 6. Tô falando de uma molecada assim, cara, que na época eu, sei lá, cara, eu jogava truco com meu tio, entendeu? Então assim, é complicado, né? E aí, para completar esse finalzinho do que ela disse até agora, ela traz o fenômeno do bullying. Aí fica bem característico o que eu acredito que seja um grande problema na vida dela, como é na de muitos, tá? Que é a ausência de autoridade e de referência. Então vejam, olha só, o bullying, ele acontece, vamos falar de uma forma assim mais específica, né? Sem entrar nesta... A gente pode até falar disso mais pra frente. Até já deixe-me saber nos comentários se isso te interessa. E também se inscreva no canal e curta o vídeo, né? Para participar das próximas, tá? Mas vejam, olha só que interessante. O bullying, onde ele acontece? Ele acontece onde não há autoridade, tá? E hoje nós vivemos uma grave crise de autoridade, onde o professor fala que não, estamos todos aqui para aprender, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo e tudo mais, né? Então você nota que a molecada, ela vai perdendo a referência. Veja, se eu, né, o moleque vai lá, não sabe nada da vida, não tem capacidade de lidar com nada. Aí ele olha para as figuras de autoridade dele. Elas estão abdicando da responsabilidade. Eu falei disso, inclusive, aqui já no canal. Vou deixar o link em algum lugar, né? Vejam, o que vai acontecer? Eles vão se perder. Eles vão ficar realmente confusos. Eu sinto que é um pouco do que acontece com essa menina. Então, vamos lá.
Não houve referências, não houve conversas com pessoas de autoridade que foram lá e, assim, de uma certa forma, olha, filho, não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, ou seja, imagina um pai, uma mãe, um vô, uma avó, um professor, uma pessoa sábia sentando com você, explicando pra você que não é desse jeito que as coisas funcionam, a vida não é fácil desse jeito, isso aí é um pouco de uma fantasia, você tá exacerbando as suas dificuldades e ignorando a dificuldade dos outros, aí você começa a sentir que só você está sofrendo, então tudo isso vai te confundindo, tá? Então vejam, até ela vai falar depois, eu não sei se ela falou ou ela vai falar depois, mas assim, que ela começou a fazer uma terapia e tudo mais, né? Note que, não sei quando que ela fez exatamente, mas de uns tempos pra cá, houve um exagero da noção do eu, né? Então a gente começou a exagerar essa ideia de sentido de vida, de você pode fazer o que você quiser, de você pode viver sua paixão, de que você é livre pra fazer uma série de coisas. Olha, vejam, a realidade tá se impondo. Uma galera tá chegando com seus 40 anos e estão extremamente frustrados porque estão até hoje vivendo na balada e agora batem o olho e veem que talvez não tenham tempo mais para construir uma família. Vejam, são escolhas e escolhas muito feitas com esta ausência de referências. Onde você olha para o passado, nada parece que prestava, tudo hoje é melhor. E aí o que acontece é o seguinte, se mistura com uma geração que, mais uma vez, não valoriza o esforço, ignora toda e qualquer referência, porque as próprias referências não se colocam mais como referências e muito menos como autoridades. E aí você vê, por exemplo, mais uma vez, muito o bullying acontecendo. Você nota que hoje, por exemplo, uma galera mais velha mesmo entra na rede social para destruir alguém, para xingar, assim, né? Xingar de forma extremamente agressiva. Então note que as pessoas, elas estão, na sua grande maioria, confusas, né? E, mais uma vez, concluindo, a gente começa a fantasiar. Todo mundo sabe o que está fazendo, eu não sei, né? Vejam, isso é uma deturpação da realidade. Vou falar para vocês o que infelizmente é a real. A maioria não sabe o que está fazendo, né? Só que aí, vejam, olha só que interessante. Aí ela vai lá e fala isso, ó. Porque naquela época eu já nem pensava que eu sequer chegaria longe, porque a minha depressão estava muito forte, eu era uma adolescentezinha rebelde sem causa, chatona, e eu não pensava nisso. Tanto que eu saí do ensino médio já um pouco frustrada, porque eu não sabia o que eu queria fazer, e foi um período bem conturbado, eu fiquei um ano inteiro sem fazer nada. Eu ainda tive o privilégio dos meus pais, eles tentarem muito, foi uma época que eu fui muito para psicólogo, psiquiatra, porque eu realmente não queria fazer nada, não tinha visão de nada. Eu lembro que, eventualmente, as coisas começaram a melhorar um pouco, e meio que, na sorte, eu fiz um vestibulinho e entrei num curso técnico de administração de empresas. Foi bom eu ter feito esse curso, porque por mais que eu não visse sentido naquilo, mas foi bom porque pelo menos era alguma coisa. Lá eu conheci uma pessoa que eu sempre fui fluente em inglês, né? E eu não achava isso especial, eu não achava isso, tipo, algo que fosse digno de ser transformado em qualquer coisa. E lá eu conheci uma pessoa que trilhou um caminho para mim um tanto inesperado. Essa pessoa me indicou numa escola de inglês para ser professora de inglês e foi a primeira vez que eu fui com a cara e a coragem. Vejam, olha isso, que tristeza no fundo, né? Vejam, ela fala então que ela tinha um processo muito forte de depressão, o que, claro, isso é muito difícil, realmente inviabiliza, mais uma vez, talvez ela realmente não tivesse condições de fazer, mas conforme ela vai falando, parece que não necessariamente foi exatamente a depressão, mas também foi um assim, eu não sei o que fazer e tudo mais, e deixa eu viver aqui nas minhas ideias. Por quê? Porque no primeiro momento, ela até fala assim, por sorte eu fui fazer um vestibulinho. Por sorte, vejam, assim, não houve nenhuma decisão ali clara, assim, né? Tipo, não, deixa eu fazer alguma coisa pelo menos, vou fazer isso aqui, né? Então note que isso é um movimento infelizmente muito característico da nossa geração, que é o seguinte, as pessoas dão pouquíssimo valor para a ação e muito valor para a abstração. Então eu fico lá no meu mundinho subjetivo pensando que, não, eu só vou começar a fazer quando eu tiver certeza do que eu vou fazer. Ou eu só vou começar a fazer quando eu tiver certeza, porque daí sim a coisa vai ser grandiosa. Você vai ver que vai acontecer um pouco disso também, né? Então o que acontece é o seguinte, aqui nota-se este aspecto que isso sim não acontecia, né, muito na geração anterior. Porque a geração anterior, veja, ela tinha que levantar e tinha que sair de casa para fazer alguma coisa, ver pessoas, cara, que fosse jogar sinuca num bar, mas tinha uma conexão com a realidade. Vocês notam isso, né? Agora, o que acontece é o seguinte, a molecada, você vê, eu tava vendo um filme, agora infelizmente não me lembro qual, mas teve assim, aquele filme bem característico de jovem e tal, né, dos adolescentes de hoje e tal, e a menina, ela passa um trauma
assim, forte na escola e ela se isola. E aí o que acontece? Ela vive daquele jeito lá, né? Blusão, shorts, blusão, capuz, e ficar o dia inteiro no celular e no computador. O dia inteiro no celular e no computador. Veja, por mais que ela mexa com coisas reais, ou seja, ela fale com pessoas, ela veja vídeos de pessoas e tudo mais, note que a conexão toda que ela estabelecia era virtual. E o que acontece? Os pais, infelizmente, eles se isolaram. Perdão, eles se isentaram, né? Ou seja, eles viraram e falaram assim, não, deixa ela, ela tem um tempo dela, né? E ela foi se afundando cada vez mais. Ela foi se afundando cada vez mais. Veja, eu não tô aqui, não dá pra saber, a gente tem que avaliar o caso particular, saber exatamente como aconteceu. Tô dizendo aqui que, pelo amor de Deus, que os pais dela se isentaram, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, vejam, ela tava nesse processo depressivo, ela ficou um ano sem fazer nada. Nada, né? Vejam, será que esta foi a melhor opção? Porque, vejam, a partir do momento que ela deu a sorte de fazer um vestibulinho, ela foi lá, vejam, ela conversou com alguém. Este alguém falou, olha, isso que você sabe tem valor. Ela não tinha visto isso até então. Será que os pais não falaram nada? Será que uma terapeuta que ela falou que estava passando não falou nada disso? Não deu uma ideia do que ela deve ou não fazer? Por exemplo, sem entrar em muitos detalhes, mas uma pessoa muito próxima a mim sofreu um acidente recentemente e passou por essa dificuldade. E um dos aspectos centrais, a questão existencial dessa pessoa agora é isso. Cara, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Não é tipo assim, como que eu vou interpretar? Como que eu vou ficar ressignificando? Não. É o que eu faço para realmente ser alguém útil, alguém que, né, que faz alguma coisa pelos outros, assim vai. Vejam, a geração de hoje ignora isso. Fazer algo por alguém é quase assim, mas você não sabe o que eu tô passando. Elas não entendem, muitas vezes, né, que fazer algo é justamente o que falta para que você comece a se sentir bem. É olhar para fora. É você, por exemplo, perceber que sua vida tá beleza, ela tá ruim, claro. Vamos lá, não vamos ser otimista bobo, né? Que assim, não, eu tô desempregado, não tenho nada o que fazer, não tenho amigo, não tenho ninguém, e tá tudo bem. Não. Mas, cara, vejam, pare de achar, que é um pouco o que acontece com ela. Tá todo mundo bem. Tá todo mundo bem. Só ela que não tá, né? Sai um pouquinho. Vai olhar um pouco a realidade. Vai visitar um asilo. Não for tão longe. Dá uma volta no quarteirão. Você vai ver, com certeza, uma pessoa jogada na rua, vivendo uma vida infinitamente mais deplorável do que você sequer vai um dia cogitar viver. Né? E, cara, isso tem que dar um choque de realidade na gente. A gente não pode se desassociar tanto da realidade a ponto de achar que o nosso mundinho é a coisa mais real que existe. Porque é este o grave problema desta geração. É o tempo inteiro vivendo na subjetividade, na fantasia. E aquilo vai alterar a sua forma de visualizar a realidade. Vejam, eu falei disso aqui há um tempo, quando eu falei da obsessividade pela aparência. Quando você se contempla demais no espelho, você começa a perceber tantas minúcias, tantos pequenos detalhes que você se neurotiza. Você, por exemplo, vai começando a emagrecer cada vez mais, porque toda hora que você olha horas no espelho, você acha uma gordurinha. Né? O que é a anorexia se não isso? Uma visão absolutamente deturpada de quem você é. Não é? Mas vejam, continuando aqui, no 5:18 ela fala aqui um outro aspecto que vai corroborar um pouco do que nós estamos falando, que é o seguinte, ó. E eu saí lá do interior de São Paulo, eu saí de uma cidade... Cortou a palavra, mas entrou na faculdade, tá? De 30 mil habitantes para vir aqui para o Paraná e vir estudar em Curitiba. Isso por si só foi um choque muito grande. Eu já tinha morado sem os meus pais antes, eu já tinha morado em São Paulo por um curto período de tempo com a minha irmã, mas morar sozinha não. Então isso por si só já foi um choque muito grande e passei por dificuldades absurdas, assim, tive que aprender. Eu nunca me esqueço a primeira noite que eu tive febre e caiu a ficha, assim, meu Deus, se eu não cuidar de mim, ninguém vai, porque eu tô sozinha, não tenho meus pais mais. E agora a faculdade em si... Só um detalhe importante, porque ela vai falar da faculdade, mas só uma coisa aqui. Hoje, um dos grandes atos, infelizmente, eu falo assim, porque eu imagino o quão difícil, eu vejo isso acontecendo, isso aconteceu muito também na minha realidade, mas vejam, infelizmente, hoje, um dos piores atos de um pai é transformar o seu filho num inútil. Pior, não transformá-lo, deixá-lo permanecer nesta noção de inutilidade. A ponto de, com 26 anos, por exemplo, sair de casa totalmente desamparado, não sabendo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Peraí, por que nós não sabemos fazer as coisas de casa? Note que isso não acontecia antes mesmo. Ou acontecia, mas assim, não era tanto, né? Porque veja, hoje a molecada, mais uma vez, ela não sabe fazer nada. Nada. E eu saí de casa também sem saber fazer muita coisa. Sei lá, cara, por algum motivo ou outro, isso não me
Não me dava medo, né? Não me dava medo. Mas, note, eu conheço pessoas que, assim, são inúteis, cara. Saem de casa e vivem o tempo inteiro só na casa dos pais. Por quê? Porque não querem enfrentar a realidade. E os pais têm, muitas vezes, grande parcela nisso. Veja, se seu filho não sabe fazer nada, e seu filho tem lá, sei lá, 20 anos, você já fez uma puta cagada com ele. Uma puta cagada. Eu não tô falando aqui, assim, de saber o que vai fazer da vida pra sempre. Não, não, não. Tô falando coisa prática. Limpar coisa, comprar, saber qual é o remédio que toma, entendeu? Se ordenar sozinho na sua vida. Não, mas você vai ver hoje, por exemplo, uma molecada de 20 e poucos anos tendo que o pai falar pra ele tomar banho. Vocês entendem? Então, isso é grave. E vejam, pelo amor de Deus, até é importante ressaltar aqui. Eu não estou analisando a Camila em si, eu estou analisando o modo da realidade. Só a Camila vai saber usar exatamente o que ela viveu. Mas pelo pouco que ela traz, a gente pode inferir algumas coisas e, com isso, entender um pouco mais sobre modos de vida que não vão funcionar, né? Então veja, claro, lógico que ela vai lá com 25 anos sair de casa e vai ficar, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? Por onde eu começo? O que é, né? Que eu compro na dispensa? Veja, uma pessoa que não faz ideia do que tem na sua dispensa, com 20 e poucos anos, lógico que é uma pessoa que tá incapaz de sair de casa. E, infelizmente, os pais querem isso. Eu ouço isso de pais, que não querem que seu... Meu filho tem 25 anos, ele é muito novo para sair de casa ainda. Então, bom, o resultado é esse. Mas vamos lá. Então, o foco central era da faculdade. Ela sai da faculdade, sai da casa dos pais para fazer a faculdade, já tinha saído. Mas vamos lá. Então, ela vai para a faculdade. Toda aquela coisa, eu cheguei com aquele sentimento sonhador de que, não, agora vai ser muito legal, serão os melhores anos da minha vida. Não foi. Na verdade, foram os piores anos da minha vida. Foi uma época que a minha depressão, ela ficou muito pior. Eu desenvolvi outros problemas, eu tive distúrbio alimentar, eu tive coisas horríveis, assim, que talvez fiquem para os próximos vídeos, mas a experiência da faculdade foi outra decepção muito grande. Justamente porque eu achava que seria aquela coisa linda de filme, ou o que as pessoas falavam, nossa, a faculdade é muito legal, você vai fazer amigos, o seu mundo vai abrir, e eu até acho que tem os seus lados bons, né, porque realmente a parte boa da faculdade é que eu senti que eu saí daquele casulo, o mundo deixou de ser do tamanho da minha cidade, de 30 mil habitantes, e passou a ser muito maior. Eu também comecei a trabalhar numa escola... Beleza, então ela encerra a sua descrição, então a gente não sabe porque que a faculdade foi horrível, mas muito provavelmente, como ela disse, porque a sua visão de mundo não bateu. Nossa, que coisa! A nossa fantasia não é a mesma coisa que a realidade. Vejam, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. A ausência de referência é algo, hoje é um dos problemas mais graves. Como que um pai e uma mãe, não tô falando que tenha sido o caso da Camila, mas vejam, a gente vê hoje a maioria das pessoas que é o seguinte, cara, vem cá, filho, deixa eu te falar um pouco sobre como a vida é. Cara, quer ver? Sabe um vídeo que sempre viraliza, né? É o vídeo, vocês já devem ter visto, acho que é o Rock 6, né? Que o Rock quer voltar a lutar, tudo bem, né? Aquelas bizarrices também de filme. Mas ele quer voltar a lutar, tem, sei lá, 60 anos de idade, quer lutar com um cara de 20 e poucos anos. E o filho dele, claro, não quer que ele faça e tudo mais, mas tem uma questão da vaidade, né? Que o filho fica com um pouco de inveja do pai, porque todo lugar que ele vai, o pai é mais importante. Ah, ó, o filho do Rock, né? Nunca é ele é o filho do Rock, né? Mas veja, aí o Rock vai lá e dá aquele discurso, né? Que o mundo não é sol nascendo e arco-íris, né? O mundo é difícil, é sobre quanto você aguenta apanhar e não quanto você bate. Aquele discurso lá dele, né? Então perceba que hoje falta isso pra molecada. No geral. Né? Você vê, ó, quando eu fui fazer minha primeira vez no meu empreendimento, né? O que eu dou hoje total razão pra minha mãe, né? Total razão pra minha mãe. Mas eu gosto de pontuar isso, né? E a gente já conversou muito, eu e ela, sobre isso, né? Pra que ela não se sinta mal também em relação a isso. Mas veja, na primeira vez que eu falei, mãe, eu vou fazer isso, né? Vou pedir demissão, vou fazer isso, eu vou começar a trabalhar e vou fazer tal negócio aqui, né? Ela foi totalmente contra. Eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu vou fazer. Com ou sem o seu apoio. Quando ela viu que eu ia fazer, mesmo sem o apoio dela, ela resolveu me apoiar. E 100%. Nunca, depois que eu tomei a decisão, nunca ela me desencorajou. Muito pelo contrário. Naquele momento decisivo, se eu fosse um pouquinho mais frágil e quisesse o colinho da mamãe, eu teria arregado e minha vida teria sido totalmente diferente. Então note que assim, somos seres humanos. A coisa acontece de uma mistura que a gente muitas vezes desconhece. Mas note a importância da referência. Opa, vem cá, filha. O que você tá achando que você vai encontrar na faculdade? Você acha que você vai chegar lá e vai todo mundo te abraçar, vai ser um arco-íris, vai ser aquela... Vejam, e aí esse é o grande problema. A molecada tá só vendo filme. Se isola, vai ver filme, Instagram, TikTok, o caramba. O que acontece? A visão fica totalmente deturpada da realidade. Ela acha que ela vai ser aquela jovenzinha que chega, é popular, todo mundo vai lá e faz oba-oba e começa a dançar, né? Esses dias a gente até foi ver
um vídeo antigo, eu e minha esposa, a gente sentou lá pra ver. Cara, a gente parou de ver na metade não, assim, um terço do filme a gente parou, mas babaquice, porque era toda hora uma cantoria, e toda hora o quê? Na faculdade, a molecada assim, tipo, musical, entendeu? Todo mundo dançando, todo mundo vivendo feliz. Veja, não tinha graça nenhuma, né? Porque é lógico que a realidade não é aquilo, a coisa era tão desconectada da realidade que a gente não quis ver mais, né? É um filme famoso. Então note que, veja, há essa grande deturpação da realidade. Eles acham, a molecada chega hoje, na realidade, e acha que vai ser ovacionada. Isso acontece com o moleque mimado, que tem tudo em casa. Quando ele sai de casa e ele vê que ninguém tá servindo ele gratuitamente, ele não entende. Aí ele quer impor, né? É engraçado isso. Perceba até, bom, eu não posso falar muita coisa porque pessoas falam, mas enfim, uns tempos atrás eu tava vendo uma situação exatamente assim. A pessoa era muito rica, mimada e tudo mais. Ela achou um absurdo enfrentar uma fila. Ela foi lá e furou na frente de todo mundo, assim. E pegou o negócio e saiu. Porque pra ela, assim, por que eu tenho que esperar? Eu nunca tive que esperar. Você não lembra aqui do estudo de caso que eu fiz, do rapaz que disse que nunca ouviu um não? Como assim não? Eu nunca ouvi um não na minha vida. Olha que loucura, né? É impossível nunca ter escutado um não. Mas na cabeça do moleque é isso, cara. E aí, bom, beleza. Depois, né? Já partindo para os finalmente, ela depois descreve a pandemia, daí ela volta para casa dos pais, ela vê aquilo como uma derrota, como um regresso, né? Mas vejam, deixa eu trazer para vocês aqui quando ela começa a fazer lives. E aqui, hoje, um dos grandes problemas também da molecada, da geração de hoje, com isso que ela vai falar. Vamos lá, ó. Eu ainda fiquei um período dando aula online, mas eu comecei a fazer lives e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu comecei a jogar videogame e as pessoas começaram a me encontrar e eu comecei a construir algo que eu tenho hoje como uma família mesmo, como amigos, como pessoas que estão comigo ali todos os dias, me assistindo jogar videogame, assistindo coisas comigo, passando tempo comigo, né? E isso foi muito bom. Mas ainda assim, mesmo estando muito feliz fazendo lives de jogos, eu ainda tinha esse sentimento que eu estava para trás. Porque até nesse meio de criação de conteúdo, streaming, todas essas coisas, eu sinto que agravou mais ainda. Eu sinto que foi o que mais me deu o choque de realidade, como sempre vai ter alguém na sua frente, sempre vai ter alguém melhor, mais talentoso. Simplesmente você sempre vai estar para trás, né? Você sempre vai ter alguém na sua frente com mais privilégios, mais, enfim, mais portas abertas e mais facilidades ou talentos que você. Isso... Olha, até, talvez, sei lá, se estiver vendo em algum momento ver esse vídeo, me perdoe pela sinceridade, mas assim, com quase 30 anos de idade, que eu imagino que ela começou a fazer isso agora. Você percebeu isso agora? Cara, vejam, é importante que a gente entenda, porque assim, a gente tá vivendo um momento de assim, um exagero da nossa dor, ninguém entende a nossa dor, ninguém sabe o que a gente passou e tudo mais. E isso é um movimento muito ruim. Porque faz com que você faça exatamente o que eu descrevi em relação à obsessividade pela aparência. Você fica olhando tanto a sua própria dor, você fica olhando tanto a sua própria dificuldade, que você perde o contato com a realidade e você não vê o que você tem de ganhos. Olha, por exemplo, você acha que eu tenho dias maravilhosos todos os dias? Muito pelo contrário. Muitos dias, mas muitas vezes eu tô gravando aqui, puta, eu tô com uma dor no peito, tô triste. Cara, é lógico, a vida é assim mesmo, pô. A vida é assim mesmo. Agora, às vezes eu tô passando por uma dificuldade, e aí eu paro, e eu realmente paro assim, e falo, cara, sei lá, eu tô lendo um livro, né? 9 da manhã eu tô lendo um livro. E aí eu lembro até do meu passado, quando eu era estagiário numa transportadora. Cara, esse horário eu tava fazendo um dos trabalhos mais insuportáveis que eu podia estar fazendo. Eu tava rodeado de pessoas que eu não gostava, fazendo algo que eu não gostava, sem perspectiva de quando eu ia conseguir sair daquilo, tendo chegado depois de enfrentar um ônibus entupido de gente, o segundo, porque eu tinha que pegar 2 para chegar. Eu falava, nossa, cara, eu tô muito bem. Isso acalma, né? E eu poderia fazer o mesmo exercício com qualquer outra pessoa que neste exato momento eu tô aqui no meu quarto, gravando, né? Meu escritório aqui gravando para vocês, com um privilégio, né? Grande, realmente, de uma pessoa que talvez esteja agora esfregando um chão, limpando uma privada, presa num ônibus lotado, né? Então, vejam, quando eu só consigo ver que, assim, a minha dor é o fundo do poço da realidade e tudo que está acima de mim é uma grande, assim, nossa, como há pessoas privilegiadas, boas, melhores e tal, cara, não há nada que eu possa fazer, nada. Se você hoje for ver o cara mais rico do mundo, ele vai poder olhar para a realidade e vai falar assim, puta merda, mas tem uma pessoa que tem uma mulher mais bonita, ou um homem mais bonito, ou sabe fazer algo que eu não sei, viveu algo que eu não vivi. Ponto. E ponto. Por exemplo, olha,
99% das coisas que são possíveis de fazer no mundo, a gente não vai fazer. Não vai ser presidente, não vai ser vereador, não vai ser deputado, não vai ser músico, não vai tocar para 1 milhão de pessoas, não vai ter um programa de TV, não vai... Cara, se a gente começar a olhar para isso, lascou. Acabou. A nossa vida vai ser uma depressão absurda. Então vejam, é lógico, eu não estou falando aqui apenas necessariamente da Camila, porque assim, o que acontece também muitas vezes é que quando nós estamos tristes e depressivos, e aí para concluir a gente vai até trazer um último aspecto disso, que ela fala, mas vejam, nós realmente vemos o pior. Então é claro que ela tem que ir lá, passar no médico, ver se ela tá, por exemplo, se ela tá bem alimentada, né? Porque pode ser que, veja, a molecada de hoje também, por exemplo, vive comendo Cheetos, comendo Kit Kat e vendo Netflix e daqui a pouco tá com depressão e acha que é só o estilo de vida. Assim, é só o pensamento, né? Ou até como ela diz, e esse é um ponto aqui fundamental, a minha depressão. Então, a depressão é como se fosse um ente que tomou a pessoa, né? Elas esquecem muitas vezes que a depressão é o sintoma de algo que eu estou fazendo às vezes, né? Então, por exemplo, ó, Thomas Szasz, psiquiatra, se eu não me engano, tem um livro chamado O Mito da Doença Mental. Um dos argumentos dele é justamente que a doença mental é um mito, por quê? Porque ela é sempre o efeito de um modo de vida vivido. Tá? Então, por exemplo, ela não é algo intrínseco ao ser, mas é algo que, de uma certa forma, acontece a partir da forma como você está vivendo. Então perceba que, vejam, mais uma vez, é lógico que, por exemplo, se eu posto um vídeo e todo vídeo eu espero 1 milhão de visualizações, a minha vida vai ser uma depressão completa. Agora, se eu pego e gravo esse vídeo pensando assim, que é um pouco até do que ela fala e é isso, só que assim, isso não pode ser um discurso só. Falar, eu tô postando esse vídeo porque se eu ajudar uma pessoa já é o suficiente, né? Mas geralmente não é assim que as pessoas pensam não, tá? Não é. As pessoas se entristecem porque não teve tantos likes. Vejam, é uma batalha. Eu posto aqui, eu penso exatamente isso. Cara, se eu ajudar alguém, beleza. Aí, é claro, eu recebo um comentário. Inclusive, me deixem saber nos comentários qual é a visão de vocês sobre tudo isso, né? Eu gosto muito de lê-los. Né? Então você vai lá, posta caramba, era isso que eu precisava ouvir, puxa, legal. Né? O Jordan Peterson, por exemplo, muitas pessoas paravam ele e falavam, cara, você salvou minha vida porque você falou pra eu ser alguém responsável. Eu fui lá, fui mais responsável e pronto, minha vida melhorou, né? Porque o que acontece? O cara vai lá e volta pra realidade. Ele começa a fazer coisas na realidade. Ele, por exemplo, sai do quarto dele, da blusa, do celular, do notebook, e fala, mãe, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu vá buscar tal coisa pra você? Posso lavar a louça, mãe? Mãe, vou te ajudar a cozinhar agora. E aí, algo diferente aparece no peito dessa pessoa. E geralmente, é o quê? Amor, esperança, caridade, virtudes fundamentais, né? E vejam, ponto é, e aí, de uma certa forma, eu amarro com tudo que eu disse aqui, que é o seguinte, nós seres humanos, e é isso que eu quero resgatar aqui com vocês, porque tudo que nós falamos aqui no canal precisa de uma base antropológica, humana, né, que é estraçalhada hoje. Veja, se as pessoas não têm uma noção do que fazer no básico da vida delas, imagine uma noção mais estrutural, fundamentada do ser humano. Mas note que nós, seres humanos, temos uma estrutura, como todo animal, vamos dizer assim. Então, por exemplo, não é possível para o nosso olho não ver. O nosso olho, ele vê. E eu não faço nada para que ele veja, ele só vê. Não é possível que o meu ouvido não ouça. Não é possível que o meu tato não sinta. Por que eu estou falando isso? Porque os nossos órgãos, eles têm a sua função, quer a gente queira, quer não. Você não pode dizer assim, não, agora eu só vou ouvir com o meu olho. Eu só vou ver com o meu ouvido. Você não pode fazer isso. Só que, claro, essas coisas são tão óbvias que a gente não para refletir nisso. Mas, metaforicamente falando, o nosso coração, ele também tem seus anseios. E são anseios que eles não são resolvidos com ilusões. Por exemplo, aquela ideia do coach, eu quero falar disso com vocês mais pra frente, mas aquela ideia do coach de você ficar gritando na frente do espelho, eu sou maioral, eu sou foda, eu sou não sei o que lá. Vejam, aquilo ali tá muito mais atrelado a uma bobeira, né, do que a algo real. Claro, a psicóloga, se eu não me engano, a psicóloga Amy Cuddy descobriu lá que se você fizer posições X, você consegue realmente mexer nos seus hormônios, você consegue, por exemplo, ter dopamina, serotonina e tudo mais, né? Agora, e aí? Depois que você parar na frente do espelho, você vai ter que voltar para a realidade, que é qual? Opa, eu não tô fazendo nada por ninguém. Opa, eu sou um inútil. Eu não sei fazer nada. Eu tô acima do peso, eu tô não sei o que lá. Né?
Ou seja, a sua vida só vai melhorar, claro, depois que você pegar e começar a executar coisas, né? Bom, para concluir, junto com isso, né? Depois vocês podem assistir. Acho que seria um bom exercício para vocês refletirem, principalmente agora com esses recursos em mente, não só para vocês simplesmente só ressoarem. Ah, é isso que eu sinto, é isso que eu sinto. Não, não, não. Tá, beleza. Perfeito, é isso que você sente. Mas e agora? Como que você vai elaborar isso para que você saia dessa, né? E aí ela conclui, depois com uma mensagem esperançosa, assim. Mas assim, é complicado, porque, veja, até agora ela tá nessa posição, então é uma mensagem esperançosa que, assim, acaba sendo vazia para muitos e até para ela mesma, assim, ah, não, mas não desistam, porque sempre é possível. Ela fala que a mãe dela falou, filha, se você tá no fundo do poço, agora você tem como melhorar, né? E tudo mais, mas depois ela também traz assim, poxa, eu queria ser mãe até antes dos 30, não consegui, eu queria tocar bateria, não toco, e tudo mais, né? E depois também traz a ideia de que sempre, aqui ó, sempre tive depressão, ansiedade social, papapá, e nunca tive amigos. Veja, aqui a gente amarra com justamente o final. Eu falei muito da ação, então é muito importante que isso fique claro. Ah, eu não sou mãe antes dos 30, eu não sei tocar bateria, né? Mas beleza, o que você fez para que você conseguisse aquilo? Se você ficou o tempo inteiro no quarto e não apareceu ninguém para bater na sua porta e falar, opa, vamos formar uma família, vejam, é lógico que o seu resultado sempre vai ser esse, tá? Então vai ser uma frustração somada da outra, tá bom? Agora, ponto final. A linguagem é muito importante. Eu falo dela frequentemente, eu não falei aqui no último estudo de caso, onde um rapaz agride a própria namorada, né? E vejam, quando eu olho e vejo a realidade nesses termos, vejam, quando ela pega e fala assim, sempre haverá alguém melhor do que eu, você tá certo. Mas vejam, o ponto é, você só tá falando isso. Você não tá apontando pra nada concreto necessariamente. Que nem agora, se eu virar e falar assim, cara, sempre tem alguém melhor que eu. Sim. E daí? Isso é óbvio, né? O ponto fundamental é o seguinte, o que na realidade isso de fato diz alguma coisa? O que diz? Isso significa que, por exemplo, então ninguém quer me ver? Isso significa que eu não posso ser alguém melhor? Isso significa que eu não posso fazer nada? Vejam, isso não significa nada. É só uma obviedade da realidade. É como se eu falasse a mesma coisa assim, ó. Se eu jogar algo da minha janela, no andar X, ela vai cair no chão. Isso é a estrutura da realidade. Isso não significa nada. Então, o ponto é, o que eu não estou fazendo? Sai do mundo subjetivo, vai para a realidade. Faça algo. O que está acontecendo a partir do algo que eu estou fazendo? Quem eu estou melhorando a vida, né? E aí, note que o seu discurso precisa se alterar. Por quê? Porque ela diz assim, sempre tive depressão, ansiedade social e tudo mais. Nunca tive amigos. Mas ela começa a fazer live e ela cria uma comunidade. Ela tem pessoas que se importam, que ela se comunica e tudo mais. Então ela já não pode dizer que nunca teve amigos. Por que no título dela tá sem amigos, sem emprego e sem direção? Se segundo ela fez as lives, ela tá fazendo as lives, ela tá fazendo algo. Então note que, veja, é mais uma vez o discurso se impondo em relação à realidade e não o contrário. Eu tenho que parar e falar, tá, mas o que é que raios está acontecendo agora? Caramba, eu estou fazendo uma live, eu tô gostando de fazer, tá tendo audiência, eu encontrei amigos, as pessoas se importam comigo. Cara, o que mais você quer? Para que você comece a mudar o seu discurso. Não o que mais você quer porque acabou a sua vida. Claro que não. É lógico que a gente vai projetar mais. Você acha que... Pô, vocês têm ideia do que eu imagino pro meu trabalho. Você acha que eu imagino um canal ainda pequeno? Não, eu quero crescer. Por isso me ajude. Poxa, você tá assistindo até agora isso aqui, de graça. Mereço sua inscrição, mereço o seu like, mereço o seu... Né? Então, por favor, faça isso. Contribua também. Faça algo. Faça. Haja. Porra. Parem, saiam do mundo da fantasia, saiam da subjetividade. Este é o problema da geração. Vocês estão achando que o discurso vai alterar a realidade de vocês. Não vai. Não vai. Que nem agora, ela foi lá, gravou um vídeo, cara, tá com 300 mil visualizações. Opa, alguma coisa aconteceu. Eu não posso continuar achando que minha vida é um fracasso, que eu não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Não, opa, peraí. Eu fiz algo bom, cara. Talvez, né? Não sei, ela tem que pensar. E agora, se realmente... Ou se ela só tá juntando um monte de gente pra se lamentar junto com ela, não sei. Aí não sei se é tão bom assim, né? Mas o ponto é, pô, peraí. Eu tenho uma galera, eu tenho amigos e tudo mais. Por que eu nunca tive? Nunca tenho. Sempre tive depressão, sempre não sei o que lá. Então, assim, esse exagero deturpa a nossa realidade, deturpa a nossa visão de mundo. Estraga a nossa vida. E é isso que eu quero. Eu quero, de fato, trazer conhecimentos para que vocês retomem o protagonismo na vida de vocês, vocês voltem a assumir a vida de vocês. Então,
Tenham em mente tudo isso que eu falei para vocês, referência, autoridade, busquem referências, busquem modelos, sejam autoridades, busquem autoridades, fujam de lugares onde é uma zona, que é até essa viagem dos pais que muitas vezes querem se libertar dos filhos e joga um monte de adolescente sozinho num sítio e alguma coisa assim, acha que eles vão se organizar bem. Não, a molecada não sabe o que fazer, porra. Essas pessoas todas estão sem direção porque elas não têm mais referências. E se você não tem um pai, uma mãe, uma família que tenha referências, busque isso em outro lugar. Busque nos livros, fale com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, com Santo Tomás de Aquino, com grandes mentes. Você acha que eu me espelho em quem? Às vezes eu não tenho realmente ninguém ali perto de mim pra falar, olha, né? Infelizmente até, vejam, uma das pessoas que eu tenho certeza seriam mais magníficas na minha vida era meu pai. Pô. Meu pai eu perdi quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha 41. Você acha que isso não mexe comigo? Você acha que isso não me machucou por muito tempo? Eu poderia ter tomado ali a decisão de ser um pai, não, que se dane. Pô, não tinha um pai, então sou um merda mesmo. Ninguém me ama, coisas assim, né? Não, cara. Eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar a minha dor para que eu alivie essa dor na vida dos outros. E é incontável o número de alunos que eu já tive que me disseram isso. Você é o irmão mais velho para mim. Né? Alguns até, você é uma espécie de pai. Vai falar, não, calma aí, pô, irmão mais velho tá bom, né? Porque pai, daqui a pouco você vai querer que eu banque você. Irmão mais velho já tá bom, né? Então, este é o ponto. Vocês entendem? Olhem para fora, olhem para a objetividade, saiam da fantasia. Quanto mais vocês fantasiarem, mais difícil vai ser a vida de vocês. Este é o meu convite. Voltem para a realidade e contem comigo com isso. Então já se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, deixem nos comentários. Se puderem, rezem pela Camila. Domingo agora foi uma, né, para quem é católico, mais religioso, e se não for também, faça isso. Você não perde nada, faça isso. Rezem uma Ave Maria pela Camila, peça uma intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, né, que intercede pelas pessoas com depressão. Esse fim de semana agora, na missa de domingo, foi uma missa voltada a pessoas depressivas, e também pessoas com câncer, né? Então rezem uma Ave Maria por essas pessoas. Um tio meu também está nessa mesma situação, então rezei muito por ele, né? E agora também podemos rezar pela Camila, para que ela saia disso. Depressão não é fácil, não. Eu não estou falando nada do que eu estou falando aqui é contra a depressão, né? Muito pelo contrário. É um modo de ver a vida, de viver a vida, que fatalmente te conduzirá a um modo depressivo. Então estou trazendo passos para que as pessoas praticamente saiam, que é o que eu posso fazer. Mas cabe decisão, né? E eu espero que a partir do vídeo de hoje, um pouquinho mais longo do que os outros, né? Vocês de fato tomem a decisão de sair deste modo depressivo, beleza? Então, fico feliz se eu ajudei vocês. Me deixem saber isso nos comentários, me deixem feliz também e rezem uma Ave Maria por mim, pelo meu tio, pela Camila, e conto com as orações de vocês, tá bom? Grande abraço e até o próximo estudo de caso e iniciativas. Se inscrevam para ficarem sabendo sempre. Até mais.